Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus. Sejam bem-vindos essa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 Pedro 5:10. Nós vamos estar fazendo essa leitura da palavra de Deus para dar início então ao nosso culto. 1 Pedro 5:10. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos lá. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Amém? Que essa noite nós possamos buscar o Senhor, para que venhamos a alcançar dEle firmeza, força e verdadeira segurança. Amém, queridos? Deus, queremos nos colocar diante de Ti, Pai, pedindo que Tu possa nos conduzir em cada detalhe desse culto nesta noite, Pai. Que possamos entregar a Ti adoração, Deus, louvor, honra e glória que Tu mereces, Deus, ao Teu nome, Pai. Deus, nos conduz, Deus, nos instrumentaliza, Pai, para que possamos, Deus, fazer chegar diante de Ti, Deus, a nossa voz, a nossa oração, Deus, que Tu possas conduzir também a Tua palavra no meio do Teu povo, Deus, para nos corrigir, Deus, para nos endireitar, para nos transformar, nos moldar, Senhor. Nos colocamos à Tua disposição, Pai, porque viemos até aqui para Te buscar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos cantar ao Senhor, então, declarando que o nosso Deus está vivo, amém? Quero te convidar a ficar de pé. Deus está vivo, não está pregado numa cruz, com as mãos estendidas está aqueles que o amam. Meu Deus está vivo, foi morto, mas ressuscitou. Jesus, Tu és a luz, Tua esperança me conduz. Com minha voz eu vou gritar e pra sempre celebrar, o meu Deus está aqui. E por onde eu andar, só verdade eu vou levar, salvou meu coração. Com minha voz eu vou gritar e pra sempre celebrar, o meu Deus está aqui. E por onde eu andar, só verdade eu vou levar, salvou meu coração, salvou meu coração. Meu Deus está vivo, não está pregado numa cruz, com as mãos estendidas está aqueles que o amam. Meu Deus está vivo, foi morto, mas ressuscitou. Jesus, Tu és a luz, Tua esperança me conduz. Com minha voz eu vou gritar e pra sempre celebrar, o meu Deus está aqui. E por onde eu andar, só verdade eu vou levar, salvou meu coração. Com minha voz eu vou gritar e pra sempre celebrar, o meu Deus está aqui. E por onde eu andar, só verdade eu vou levar,
meu coração, pois dele vivemos, nos movemos e existimos. Nem vida, nem morte, o que passou, nem o que virá, pode nos separar do seu amor. Com minha voz eu vou gritar e pra sempre celebrar, o meu Deus está aqui. E por onde eu andar, só a verdade eu vou levar, salvou meu coração. Com minha voz eu vou gritar e pra sempre celebrar, o meu Deus está aqui. E por onde eu andar, só a verdade eu vou levar, salvou meu coração, salvou meu coração. Amém. Louvado seja Deus que nos salvou e nos chamou. Amém, queridos? Nós vamos continuar ainda louvando e adorando o nome do Senhor através dos dízimos, através das suas ofertas. Então, se você trouxe, né, esse é o momento para que você possa consagrar ao Senhor. E também queremos dizer que aqueles que se encontram, né, assistindo as redes sociais aí, têm interesse também de estar entregando seus dízimos e suas ofertas à igreja, tem a conta bancária para que possam estar fazendo transferência, ou também o Pix da igreja, que é o CNPJ que se encontra ali. Amém, queridos? Queremos falar ainda sobre um programa aí da Junta de Missões em favor de Manaus. Então, aproveite o momento de dízimos e ofertas para estar assim também contribuindo, né, com aquele estado que vem sofrendo aí com o Covid-19. Amém, queridos? Que nós possamos também abençoar os irmãos e aquelas pessoas que se encontram lá em dificuldade em razão da contaminação do Covid. Amém? Essa contribuição você pode estar fazendo através, tá, do site, tá, que se encontra aqui em cima, ou você que se encontra hoje aqui, que queira fazer uma doação específica, no nosso envelope. Amém? Obrigado, gente. No nosso envelope ali você pode estar escrevendo, tá, Manaus, e colocando o valor que você deseja contribuir, tá? Faça assim, que daí depois o pessoal aí da contabilidade consegue identificar e fazer a contribuição através da igreja. Amém? Vamos cantar ao Senhor e entregar a Ele os nossos dízimos. Obrigado. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim, e o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo
mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio é tu, Jesus. 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 É tu, Jesus. Amém, Deus. Queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que o teu cuidado, Deus, é conosco e a tua mão sobre nós a cada dia, Pai. Obrigado porque tu és um Deus, Pai, que diariamente, Deus, nos cuida, Deus, nos mantém, nos provê, Deus. Tudo aquilo que precisamos, o Senhor nos entrega diariamente, Pai. Obrigado porque o teu cuidado, Deus, Deus, é sem palavras sobre a nossa vida, Pai. Te agradecemos, Deus, e pedimos que tu continue conosco, Pai. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, queridos. Convidar os irmãos a se assentarem, amém? Nós vamos estar chamando então a irmã Simone, que vai trazer a palavra de Deus essa noite. Que Deus a instrumentalize, Simone, abençoe e a use, amém? Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Já queria ler o texto, então, que nós vamos meditar nessa noite. Faz muito tempo que eu estou meditando nos Salmos, então eu escolhi um salmo para a gente meditar nessa noite juntos aqui também. Eu queria ler com vocês o Salmo 137. Pode ser assim sentados mesmo. Salmo 137. Amém? Todos acharam? Gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para que a gente pudesse ler e durante a exposição também você pudesse acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua no paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Quanto aos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Não dá para dizer amém no final desse salmo, não é verdade? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, acabamos de te adorar, Senhor, de te louvar. Queremos te agradecer, Deus, porque podemos começar essa semana fazendo isso, Senhor, nos reunindo como igreja do Senhor, adorando o teu nome, podendo cantar que nós estamos firmes nas tuas promessas, porque elas são eternas, Jesus. Dissestes que todas as coisas passariam, mas as tuas palavras, elas não passariam. E isso é uma verdade porque tu és Deus de eternidade a eternidade. Agora ouvimos a tua palavra, Senhor, nós queremos aquietar o nosso coração diante de ti. Queremos fazer como o salmista, Senhor, pedir que o Senhor fale conosco.
querendo, Senhor, que o Senhor fale não somente à nossa mente, mas à nossa alma, ao nosso espírito. Amado Espírito Santo, comunica a verdade do Senhor, a revelação do Senhor, da Tua palavra santa, justa e fiel. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. E a Ti seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, porque somente o Senhor é digno de ser honrado, louvado e adorado. E assim a Tua igreja nessa noite faz, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, eu quero rapidamente meditar nesse salmo com os irmãos nessa noite. Esse é um salmo que não há um autor especificamente, mas ele foi escrito após o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Antes de eles serem levados cativos, o povo de Israel ele ficou num cerco, ou seja, Jerusalém ele foi cercado pela Babilônia. E durante esse cerco, eles ficaram ali encurralados dentro da cidade, e não entrava comida, e foi acabando a água. E aqueles que não morreram de fome, não morreram de sede, acabaram se rendendo à Babilônia. E de repente a Babilônia entra pela cidade de Jerusalém, conforme a profecia de Jeremias. O profeta Jeremias já havia então dito que isso aconteceria, que a Babilônia iria ser a vara de Deus para aquele povo que, por desobediência a Deus, por se render à idolatria, por estar moralmente decadente, por ter virado as costas a Deus, Deus iria usar uma nação para discipliná-los. Eles não acreditam no profeta Jeremias. Reis de próprio Jerusalém pega o profeta Jeremias, coloca num poço, diz que ele é um profeta falso, e outros profetas começam a profetizar, dizendo que isso não iria acontecer. Mas enfim, Jerusalém é atacada, o cerco é fechado, e Jerusalém vai cativo para a Babilônia. Aquele povo se vai, quem não morreu a fio da espada, quem não morreu de fome, foi cativo para a Babilônia. Muitos, quando a Babilônia invade a cidade, começam a fugir pelas brechas dos muros da cidade. E quando isso acontece, Edom, que do alto monte vê, começa a denunciar aos babilônios que existem judeus fugindo. Então eles montam armadilhas para os judeus. Os edomitas eram irmãos dos judeus. E eram eles que gritavam: arrasaia, arrasaia, mate-os. E assim aqueles que não morreram ao fio da espada dentro da cidade, por não se render, que não morreram de fome, que não morreram nas encruzilhadas, foram enfim levados cativos para a Babilônia. E nesse poema aqui eles estão contando isso. Eles estão aqui dizendo essa história. Esse poema ele foi escrito depois do cerco. Ele foi escrito depois do cativeiro. Já tinha se passado aqui 70 anos. O povo já não estava mais cativo. Ou seja, já tinha terminado o cativeiro. O povo já tinha voltado para a sua terra. Mas notem que eles estavam contando, ainda com muita tristeza, o que havia acontecido com eles. Eles estão aqui ainda destacando a história triste, a malignidade que havia acontecido com eles. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que se passa na sua vida, mas o que eu sei é que a vida, por vezes, nós enfrentamos cercos, perdas, tristezas, que isso é uma coisa que acontece com o ser humano. E é nesse ângulo, nessa perspectiva, que eu quero meditar nesse salmo nessa noite. Nesse cativeiro, foi também o cativeiro em que foi levado o profeta Daniel, e Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando você lê o livro do profeta Daniel, você vê esse cerco, você vê o cativeiro numa outra perspectiva desse salmo. Você não vê Daniel contando com amargura, com tristeza, com rancor, a história do cativeiro.
Você vê Daniel orando a Deus na Babilônia, você vê Daniel entendendo os tempos, que ele dizia assim, como dizia o profeta Jeremias, o cerco iria durar, nós iríamos ser cativos 70 anos da Babilônia, a promessa de Deus, a profecia se cumpriu, porque nós estávamos passando por uma disciplina. E ali ele ora a Deus 3 vezes por dia. E ali Daniel, ele se torna governador naquela nação, ele influencia a Babilônia com a palavra de Deus. Ele não se contamina com a Babilônia. E quando você lê esse salmo, você vê os judeus, após o cativeiro, 70 anos, falando com rancor, com tristeza. Por que essas duas perspectivas? E nós vamos entender no decorrer desses versículos, como nós podemos encarar a vida, a disciplina de Deus, os cercos da nossa vida. Nós podemos ter escolhas, nós temos escolhas, e cabe a nós tomarmos a escolha segundo a perspectiva de Daniel e dos seus amigos, ou segundo esses judeus que aqui estavam. E à luz disso, irmãos, eu quero que você medite comigo aí, olhando para o verso 1, por que esses irmãos lembravam com tanta amargura? Porque eles desistiram de cantar. O que tinha acontecido? Porque ele dizia assim, olha, cante para nós. Por que eles desistiram de cantar? E eles dizem no verso 1, às margens do rio da Babilônia. Eles estavam enfrentando uma crise de desinstalação, ou seja, eles não estavam mais na terra deles. Eles haviam sido arrancados da terra deles, da cultura deles, da casa deles, do templo deles, do lugar de adoração, da terra deles, dos negócios deles. Eles estavam onde eles não queriam estar, com as pessoas que eles não queriam estar, com os inimigos. Eles não estavam lá porque eles queriam, eles estavam porque eles foram levados, porque eles eram obrigados a estar lá. Eles estavam enfrentando uma crise de desinstalação. Outra cultura, outro povo, outra língua. Fora da terra dele, outra comida, outros costumes. Eles não queriam estar lá. Eles não estavam lá porque queriam, eles foram levados. Talvez você está hoje num lugar que você não queria estar. Talvez você está hoje num lugar em que você há tempo está orando para sair de lá. A mesma situação de Daniel, a mesma situação de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas esses irmãos não deixaram de orar, não deixaram de influenciar. E esses aqui, eles diziam, nós não vamos cantar. Eles enfrentaram as mesmas crises. Porém, esses aqui penduraram as armas de cantos dele, as alegrias. Eles perderam a alegria, a mesma crise. O verso 10 diz que eles foram levados cativos, ou seja, eles estavam impotentes. Eles não conseguiam reverter aquela situação. Eles olhavam para aquela situação e diziam, nós não podemos fazer nada aqui. Nós somos servos, nós somos impotentes, nós estamos esmagados. Não há o que fazer. Eles haviam desistido de tudo. Talvez é assim que você esteja hoje. Está fazendo o que você não gostaria de fazer. Está onde você não gostaria de estar. E você não consegue olhar essa perspectiva de vida com nenhum ângulo de perspectiva de Deus. E você está murmurando, reclamando, entregando a toalha e dizendo, não há mais nada o que fazer. Em segundo lugar, eles não conseguiam cantar porque eles estavam enfrentando uma crise de apatia coletiva. Eles estavam às margens do rio da Babilônia e eles diziam, nós nos assentávamos e chorávamos. Havia um grupo ali assentado, parado, apático. Eles não estavam assentados ali, planejando o que eles poderiam fazer para mudar aquela situação. Para ver aquela situação diferente, para pensar, por que nós estamos aqui? Por que nós chegamos nessa situação? Não. Eles estavam ali assentados e chorando, reclamando, lamentando, murmurando. Mas eles não estavam ali assentados pensando por que eles estavam ali. Em nenhum momento nesse texto você vai ler que eles se aperceberam que eles estavam ali sendo disciplinados por Deus.
Em nenhum momento eles estão ali reunidos, chorando pelos próprios pecados deles. Desobediência que eles haviam cometido contra Deus. O profeta Jeremias diz lá em Lamentações assim, ó, do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eles estavam ali, à beira do rio da Babilônia, chorando, reclamando, mas não deles, dos babilônicos, da situação, do cativeiro. Mas quem colocou eles no cativeiro foram a situação de vida que eles levavam. Foi a desobediência a Deus que eles praticavam, mas em nenhum momento eles pensaram nisso, eles estavam apáticos, indiferentes. Eles estavam vivendo uma crise de apatia coletiva. Ninguém ajudava ninguém a olhar fora desse ângulo. Às vezes nós estamos num grupo, e esse grupo faz mais mal do que bem. Porque ninguém olha diferente e diz, epa, para! Não é assim que você está olhando errado. Você está nessa situação pelos seus próprios pecados. Nós estamos aqui porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós tomamos uma decisão errada. Vamos nos levantar agora, vamos fazer algo diferente. Opa, vamos voltar atrás. O cativeiro dura 70 anos, foi isso que Deus falou. Olha lá Daniel, Daniel está no governo agora. Vamos fazer algo diferente. Ninguém falou isso. Eles se assentavam e eles choravam. Chorar às vezes é bom. Lava os olhos, lubrifica os olhos, lava a alma. Mas só chorar não resolve. Só chorar fica chato. Tem gente que só faz lamúria, só reclama. Entra 2018, 2019, 2020, 2021 e vai entrar 2022 com as mesmas reclamações. Com os mesmos problemas, com a mesma psique doente. Eles lamentavam, eles choravam, mas não se levantavam, não reagiam. Como você está reagindo diante dos dramas da sua vida? Porque eles virão, porque eles acontecem, porque eles são reais. Eles vêm. Diante da tragédia, das perdas, diante da disciplina de Deus, conseguimos diagnosticar quando é disciplina de Deus? Ou nós só lamentamos e choramos e reclamamos e dizemos que é o outro, que é Satanás? Daniel e os seus amigos, eles não demonizaram o seu período na Babilônia. Eles se formaram na Universidade da Babilônia. Eles foram mestrados lá. Eles aproveitaram a oportunidade, mas todavia não se contaminaram. Enquanto uns choravam e lamentavam, outros se posicionaram, biblicamente falando, dentro da Babilônia. O que você faz com os seus dramas da sua vida? Eles também estavam enfrentando uma crise de nostalgia. Eles dizem que eles sentavam, que eles choravam, para fazer o quê? Para lembrar de Sião. Ah, como lá em Sião era bom. Ah, quando nós estávamos lá. Tem gente que está morando na saudade. Você conhece pessoa assim? Ah, quando eu era crente lá em 1989. Porque a escola bíblica naquele tempo que era uma escola bíblica. Porque naquela época que tinha gente de verdade. Porque o meu trabalho naquela época que era bom. Porque os meus filhos pequenininhos naquela época que era bom. Porque tudo naquela época era bom. Hoje mais nada. Tem gente que vive na nostalgia. Na alegria passada. Na bênção do passado. Na alegria do passado. Era assim que esse povo vivia, na nostalgia. Tudo do passado era bom. Nada do presente mais prestava. Tem gente que vive apenas geograficamente, com os pés no lugar, mas a mente e o coração em outro lugar. Aí não consegue desenvolver, crescer, viver, se alegrar. Era assim que esse povo vivia. Eles passaram pelo cativeiro,
70 anos depois, eles contavam a história do cativeiro, eles choravam as mesmas dores, eles não aprenderam nada no cativeiro. Enquanto Daniel escreveu um livro de profecia, enquanto Deus deu revelações para Daniel, enquanto Sadraque, Mesaque e Abdenego foram livrados da fornalha, enquanto Daniel saiu da cova dos leões, esses foram consumidos pela tristeza e pela nostalgia, saíram do cativeiro amargurados. Como você sai das lutas da sua vida? Ou você nunca sai? Está sempre na luta. A luta está sempre no seu coração, a tristeza, a amargura. Irmãos, além de eles estarem, não poder cantar, porque eles estavam aqui enfrentando essa crise da nostalgia, de estar assentados, de estar chorando. Havia um outro aspecto de que eles estavam vivenciando, que está no versículo 5 ao versículo 9. Eles estavam desistindo de cantar, porque eles estavam sofrendo da falta de perdão. Olha, leia comigo o que esses versículos detalham. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar. Se não me lembrar de ti, se não preferir eu a ti, Jerusalém, a minha maior alegria. Preste atenção nos próximos versículos. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Dificilmente nós vamos passar pela vida e não passarmos por dificuldades, por adversidades, por traições, por decepções. Nós conseguimos blindar o nosso carro, mas nós não conseguimos blindar o nosso coração. Nós conseguimos colocar alarme na nossa casa, mas nós não conseguimos colocar alarme na nossa alma, que possa então, a quilômetros de distância, nos dizer, não vai por esse caminho, não confia aqui, porque você vai ser magoado, você vai ser ferido. Isso não existe. Nós passamos por isso, mas o perdão, ele é terapêutico. Os israelitas estavam aqui destacando que eles não conseguiam cantar, porque eles não conseguiam esquecer que eles saíram da sua terra, que eles perderam as suas casas, que eles perderam o seu mundo quando eles ficaram 70 anos cativos lá, mas que apesar de tudo isso ter acontecido com eles, eles também não perdoavam aqueles que tinham feito isso com eles. E além de não perdoar, essa amargura fez com que, quando eles olhassem a primeira vez para o futuro, porque até então eles não conseguiam olhar para o futuro, eles não viam perspectiva de futuro, porque quando eles se sentavam, eles olhavam para o passado. Eles sentiam saudade de Sião, eles sentiam saudade do templo, eles sentiam saudade do que eles tinham vivido lá. Mas agora, a partir do verso 5, eles olham para o futuro. E a primeira vez que eles olham para o futuro, eles olham com a perspectiva de vingança, de ódio, de retaliação, de destruição, por aqueles que haviam levado eles para o cativeiro. Que sentimento é esse que brota no coração de um cristão? Quando eles olham para o futuro, eles querem dizendo que aquelas pessoas sejam destruídas, sejam esmagadas. E pior ainda, eles fazem isso em modo de oração, eles convidam Deus para ser parceiro deles nessa jornada. É como aquela canção, Sabor de Mel, eu acho, apesar de não ouvir, a gente ouve que alguém escuta. Quando os meus inimigos caírem, eu vou ser muito feliz, alguma coisa assim, né? É mais ou menos assim. Quando olha para o futuro, olha com uma perspectiva de ódio, de destruição, que eles vão ser destruídos, arrasados. Eles não deixam nenhuma perspectiva de arrependimento para a Babilônia.
Eles não pensam em nenhum momento que aquele povo ele foi usado por Deus. Eles olham completamente com a perspectiva humana, carnal, medíocre, terrena, diabólica. Como, no coração do povo de Deus, pode habitar tais sentimentos? Irmãos, o perdão, ele não é justiça. Se você for querer aplicar o perdão como justiça, eu e você jamais seremos dignos do perdão de Deus. O perdão é misericórdia. O perdão de Deus, ele foi aplicado em Cristo Jesus com justiça para ser estendido a nós com misericórdia. Se nós não estendermos perdão como um ato de misericórdia, nós não podemos receber o perdão de Deus como um ato de justiça. Porque através de Cristo Jesus nós somos justificados. O perdão não tem a ver com que você foi injustiçado, com aquilo que fizeram com você, o tamanho da injustiça que você sofreu. Não tem a ver com isso. O perdão tem a ver com o amor de Deus. O perdão tem a ver com a graça. O perdão não tem a ver com o tanto que você sofreu, tem a ver com o tanto que Deus amou. Tem a ver com o tanto que Deus ama, tem a ver com o tanto que Deus perdoa. A sua injustiça para com Ele, não a injustiça do outro para com você. Porque se você fosse comparar com o outro, talvez você ganhe, ou talvez você perca. Mas a minha comparação e a sua comparação não é com o outro. Eu não tenho que me comparar com você e nem você tem que se comparar comigo. O meu padrão não é você. Nem o seu padrão sou eu, ou o pastor, ou o missionário que a gente acha ungido. Talvez até você me ache. Lê do engano. Sabe quem é o nosso padrão? É Jesus. Porque quando você se compara comigo, ou quando eu me comparo com você, eu posso até me achar melhor que você. Mas quando eu me comparo com Jesus, eu perco. Você perde. Aí nós sabemos que nós estamos no lugar que nós devemos estar, abaixo da cruz. Porque a Bíblia diz que Ele encerrou a todos debaixo da injustiça para com todos usar de misericórdia. Então, a sua comparação não é com a injustiça que o outro fez com você, para que você aplique ou não o perdão ao outro. É com a injustiça que você fez contra Deus. E Deus aplicou a justiça de Deus em você através de Jesus. Então eles não conseguiam cantar porque eles estavam olhando para o futuro e desejando a destruição dos seus inimigos. Como é que você olha para o futuro? O que você espera para o futuro? Você espera ver aquele que te magoou destruído, acabado? Você espera o dia da vingança? Mas ele vai pagar. Fez comigo, mas vai ver. Que se faz é que se paga. É assim que você olha para o futuro? Quem olha para o futuro assim não tem capacidade de amar, vive amargurado. Se senta, não para projetar o futuro, mas para viver amargurado. Não consegue cantar. Não consegue viver, mas sobrevive. Eles também registram psicologicamente o trágico dia que viveram historicamente. Quando eles dizem ali, verso 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Sabe que dia é esse? É o dia que a Babilônia entrou em Jerusalém e levou eles. Esse é o dia D. Eles não esquecem desse dia depois de 70 anos. Depois de passarem pelo cativeiro, depois de verem a profecia de Jeremias se cumprindo, depois de verem que Daniel estava lá, depois de verem que o que Deus tinha falado era verdade, depois de verem o amor de Deus pela vida deles, que Deus estava corrigindo eles por amor, que eles estavam em idolatria, que eles tinham desobedecido a Deus, Deus estava como um pai amoroso corrigindo eles. Depois de terem saído do cativeiro, eles não esqueciam aquele dia. Eles não esqueciam o que Edom fez com eles. Eles não esqueciam o que o irmão deles fez com eles. Eles não se lembravam que já havia uma profecia contra Edom, que Deus tinha dito
que iria tratar com Edom, que Deus tinha dito que iria tratar com a Babilônia, eles não confiavam na palavra de Deus. Eles confiavam na justiça própria. Depois de 70 anos, depois de tanto tempo que passou na sua vida, no que você confia? Como está a sua psique? O que você registra aqui? Você registra aquele dia que a pessoa falou algo para você, o dia que você foi demitido, o dia que você sofreu uma injustiça, o dia que falaram uma mentira contra você, o dia que caluniaram você. Irmãos, eu já aconselhei pessoas em que elas me contam a história 20 vezes a mesma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, chorando, com tristeza, eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. A pessoa acabou com a minha vida naquele dia. Vivem presa ao passado, psicologicamente presa ao dia da vida delas. Ao dia que algo aconteceu. O dia de uma perda, o dia de uma decepção, ao dia que alguém falou algo, porque também no verso 7b diz assim, pois diziam, arrasaia, era exatamente isso que Edom dizia, que eles gritavam dos altos montes, quando eles viam que os judeus estavam fugindo pelas fendas da cidade, eles gritavam para os babilônicos que eles estavam fugindo e diziam, arrasaiam até os fundamentos. Eles gravaram aquilo profundamente na mente deles. Eles não esqueciam. O que você não esquece que te disseram? Que quando você ouve, a dor vem no coração, na mente te perturba e você perde a razão. O que te magoou tanto? E isso tem perturbado a tua mente, fazendo você voltar somente para a tragédia. E Deus, irmãos, Deus quando vê os nossos pecados, quando Deus vê as nossas ofensas contra Ele, a Bíblia diz que Ele lança num mar de esquecimento. O perdão é uma escolha, ele não é um sentimento. Se você esperar sentir para perdoar, para esquecer, você não vai sentir, você precisa decidir por fé. Você precisa decidir por obediência. Para terminar, irmãos, eles não conseguiam ver nada de bom na Babilônia. Mas eles não estavam assentados em qualquer lugar. Quando a gente está magoado, ferido, quando a gente só olha para o passado, a gente não consegue ver nada de bom. O texto diz que eles estavam assentados às margens do rio da Babilônia. Não era qualquer rio. Era o rio Eufrates, o rio Tigre. Eram lugares bonitos, sabia disso? Quando eles pediam para eles cantar os hinos de louvor, sabe que hinos que eles estavam pedindo para eles cantar? Era o Salmo 46, 47 e 48. Os babilônios conheciam os cânticos que eles queriam que cantasse. Você sabe o que diz o Salmo 46? Você lembra? O Senhor é o meu refúgio, bem presente na hora da angústia. Ainda que os montes se joguem no meio do mar, eu não temerei. Olha o que eles estavam pedindo para cantar. Eles estavam ali, provando os israelitas nos próprios cânticos dele. Ele não é o teu refúgio? Se os montes se jogassem para o meio do mar, ainda assim você não confiaria? Esse texto eu já preguei aqui, falava de tragédias terríveis. Os babilônicos estavam em deboche dizendo, canta esse cântico agora, prova que é verdade. Salmo 47 diz que o Deus é o rei de todas as nações. Eles não estavam em qualquer lugar. Eles podiam olhar para aqueles rios, para aquele lugar bonito e fazer como Daniel. E dizer, Deus é o meu refúgio, bem presente na hora da angústia. Eu vou cantar, porque Deus está aqui. Você não tem motivos nenhum para cantar na sua luta? Não há nada na sua vida que você possa se levantar no meio das tragédias, das tuas perdas, das tuas desilusões, que te faça levantar e te faça cantar a Deus com um agradecimento na Babilônia, lá na tua faculdade. Talvez a própria faculdade já seja um motivo de você cantar
Tantas pessoas gostariam de fazer uma faculdade e não podem fazer. Minha primeira faculdade eu fiz aos meus 38 anos de idade. Eu não podia fazer faculdade na minha época. Quando eu me matriculei, foi uma alegria para mim. Talvez hoje seja muito fácil fazer faculdade. Na minha época não era. O seu emprego é um motivo de você acantar a Deus. Mas o meu chefe é muito chato. Mas ele é um emprego que você tira o pão de cada dia. Sua família, seu pai, sua mãe, o seu filho. Não há nenhum motivo. Talvez essa luta seja o cativeiro de Deus para a sua vida. Deus está trabalhando com você. Talvez essa luta ela seja repetida, ano após ano. Você está no mesmo lugar. Eu falo isso de experiência própria. Ano após ano. Você passa a mesma situação. E você tem essa oportunidade agora de vencer essa situação, esse cativeiro, como Daniel, não como esse povo. E vencer com graça de Deus. E vencer com perdão. E sair dessa luta com alegria, com vitória, dizendo: Deus é o meu refúgio, bem presente na hora da angústia. E perdoar. Liberte seu coração, irmão. O perdão é terapêutico. Tire da sua mente o que te falaram. Te falaram. O perdão não te faz esquecer. Não te dá amnésia. Não é loucura. Isso é mentira. Não é um ritual. É fé. É misericórdia. É aquilo que Jesus faz conosco todos os dias. E é isso que eu te convido nessa noite. Esse salmo é um retrato de pessoas, de servos, que foram disciplinados por Deus e não aceitaram a disciplina. Que saíram desse lugar da mesma forma como entraram. Às vezes a gente vem na igreja, sai da igreja, vem na igreja, sai da igreja e sai da mesma forma. O problema não é da igreja. Às vezes é, mas a maioria das vezes não é. O problema é da gente, que não se quebranta na palavra de Deus. O problema é que a gente quer se arrepiar, a gente quer que alguém assopre, a gente quer que alguém fale alguma coisa para a gente quer um profeta. A profecia está aqui, a Bíblia está aqui, a palavra de Deus está aqui. O povo de Deus estava aqui. Deus levou eles para o cativeiro. Deus estava trabalhando na vida deles. 70 anos depois, eles saíram amargurados. Não aceitaram a disciplina de Deus. E gente é assim mesmo. A gente é assim. Mas a gente pode não ser assim. A gente pode se ajoelhar diante de Jesus e dizer: eu não quero ser assim, Jesus. Eu quero ser como Daniel. Eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração. Eu estou com um ódio terrível daquela pessoa, Senhor, que me fez isso. Senhor, eu quero perdoar. Eu vou lá pedir perdão para ela. Mas foi ela que me fez mal. Não importa, Senhor. Eu vou lá hoje. Porque a tua palavra diz que se o meu irmão tem algo contra mim, eu devo deixar a minha oferta e ir lá. Não é se eu tenho algo contra ele, não. Vou obedecer a tua palavra, Jesus. E eu vou fazer diferente. Eu vou ser teu servo, Jesus. E eu vou sair desse cativeiro. E eu vou escrever um livro de profecia como Daniel, não um salmo de angústia. Eu não vou querer vingança, Senhor. Não vou... O perdão é tão maravilhoso, irmãos, que ele nos faz olhar com perspectiva para a vida. Mas o orgulho e o ódio é tão maléfico que ele nos faz odiar quem não tem nada a ver com a situação. Vocês viram o verso 9? Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Não dá para dizer amém no final desse salmo. Os filhos dos babilônicos tinham alguma coisa a ver com o cerco da Babilônia contra Israel? Não. Eles não tinham nem nascido. O ódio é tão maligno, tão diabólico, que ele faz odiar quem não tem nada a ver com a situação. Quer pegar uma criança. Olha que lindinho ali, ó, que bonitinho. E queria pegar uma criança e esmagar a cabeça deles numa pedra.
Essa era a oração deles. Olha o que o ódio faz. Olha o que o rancor faz. Talvez você não quer esmagar a cabeça de nenhuma criança numa pedra hoje. Mas a gente mata com a língua as pessoas. A gente pensa que mata os outros, mas a gente está morrendo todo dia por causa do ódio. Por causa da falta de perdão. A gente não vive, irmãos. A gente acorda pensando no passado. Como eles estavam. Ah, que saudade de Sião. Eles não tinham saudade de Sião. Eles tinham saudade da religião. Eles não tinham relacionamento com Deus. Em nenhum momento do Salmo, você vai ver que eles têm saudade de Deus. Vocês perceberam isso? A única vez que eles falam em Deus é quando eles clamam a Deus para vingança. Eles tinham saudade do templo. Eles tinham saudade da religião. Eles tinham saudade do lugar deles. Eles tinham um relacionamento com Deus de instituição, não um relacionamento pessoal. É isso que a religião faz com a gente. A gente odeia, a gente se vinga, e em nome de Deus ainda. Mas o relacionamento com Deus faz a gente se quebrantar, a gente passar pela humilhação, pelo cativeiro, pela disciplina de Deus, olhar para o nosso opressor e dizer, a vingança não é minha, é do Senhor. E está tudo bem. Eu fui para o cativeiro porque eu mereci. Eu não fui para o cativeiro para tratar com o meu opressor. Quem trata com o teu opressor não é você. É Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Pense em Deus, pense em Jesus, pense nessa palavra. Faça uma reflexão agora sobre os dramas da sua vida, do seu mundo. Eu não sei se você está num cativeiro, eu não sei se você está num cerco, numa decepção. Eu não sei como você conta a sua história. Se você ainda conta ela com lágrimas, com dor. Se você ainda deseja vingança. Porque isso é do homem, isso é do ser humano mesmo. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você que Deus olha para mim e para você com misericórdia. Com graça. Com perdão. Ele estende isso para nós. A oração do Pai Nosso é clara, né? Que Ele perdoa os nossos pecados, assim como nós devemos também perdoar. O perdão nos reconcilia com Deus, nos reconcilia com o próximo, quebranta o nosso coração. O perdão traz purificação. O perdão traz libertação. Irmão, se quebrante diante de Deus nessa noite. Não viva do passado, do que fizeram, do que não fizeram. Talvez você está em lugar que você não gostaria de estar, que você não sonhou estar, mas ainda não terminou. Tem tanta coisa ainda para viver, para acontecer. Deus é tão longânimo, tão criativo. Ele pode fazer tantas coisas. Basta a gente esperar, confiar. A palavra de Deus não mente. O cativeiro acabou em 70 anos, como Deus disse que ia acabar. Nós devemos nos quebrantar. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus que se importa conosco. A Tua palavra diz que se nós estamos sem correção, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Todavia, aquele que é corrigido por Ti é porque é Teu filho e é amado por Ti, Senhor. E nessa noite eu peço a Ti, Senhor, nós pedimos a Ti que Tu sondes o nosso coração. A história da nossa vida é Tua, Senhor. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos comprou por bom preço. Para que nós fôssemos testemunhas Tuas, Senhor. Tu és o dono da história. Por vezes nós não entendemos isso, Senhor. Como esse povo nós nos revoltamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos. Tem misericórdia da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a estender perdão. Ajuda-nos a não viver do passado. Ajuda a nos assentarmos, Senhor, não para planejar um futuro, Senhor, onde a vingança, o ódio, ou somente a tristeza e a lamentação faça parte. Mas ajuda-nos a projetarmos, Senhor, o futuro olhando para as perspectivas da Tua palavra, da Tua graça, das Tuas virtudes, do Teu Espírito, Senhor.
Ajuda-nos a sonharmos aquilo que o Senhor projetou na Tua palavra, Senhor. A termos a mente trabalhada pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra no Salmo 19 diz que ela refrigera a alma, Deus. Faz isso nessa noite, Deus. Refrigera a alma da Tua igreja. Traz perspectivas de vidas novas. Traz alegria de viver contigo. Não deixa que o Teu povo viva num cativeiro mesmo fora dele. Vivendo do passado, de alegrias passadas ou de tristezas passadas. Tu és um Deus do hoje, que se renova a cada dia, Senhor. E por isso nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és vivo, a Tua palavra é viva e eficaz. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. O Senhor não tem deixado que nada falte para nós. Vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos pelo poder da Tua palavra. Senhor, move os nossos corações pelo poder da Tua palavra, Senhor. Faz-nos amar-te, Senhor, desejar-te, Senhor. Quebranta o nosso coração, a nossa mente, Senhor, volta-nos para Ti. Faz-nos olhar para Ti, Senhor, com amor, com paixão. Faz-nos servir-te dessa forma. E desde já nós te agradecemos por tão grande salvação e perdão destinado a nós, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Dá-nos uma boa semana na Tua presença, Senhor. Cuida de nós precisamos de Ti, Senhor. Cuida do Teu povo, cuida da nossa nação, Senhor. Cuida, Senhor, de nós. E vem buscar-nos, Senhor. Almejamos e ansiamos o dia da Tua vinda. Desde já nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos despedidos. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana na paz de Cristo Jesus. Amém.